Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu quero que vocês peguem o livro de vocês, abram lá na página 74. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Como eu estava falando, normalmente eu faço slide, mas existem alguns conteúdos que não compensam muito fazer slide, porque o livro ele explica tão bem que às vezes é compensador a gente ler junto. Quem quiser ler, coloca eu aí no chat. E a gente estava falando sobre o ar, né? Sobre toda a influência do ar. E aqui nós vamos, o Eros estava lendo para a gente sobre a atmosfera terrestre, que existem vários elementos e que mesmo dentro dos elementos conhecidos da atmosfera, a gente já sabe que elas existem várias camadas dessa atmosfera, tá? Essas camadas ainda não entraram, os cientistas não entraram em acordo todas as estruturas que existem, mas aqui a gente vai ler algumas principais. É legal que nesse mapinha que está do lado aqui, ajuda bem a entender, por exemplo, ó, a troposfera, né? Que é a camada que a gente realmente respira, que realmente anda de avião e tudo mais, é aqui, ó, tá? E aí, cada uma das outras, ou tantas de outras camadas que ainda existem, até chegar no espaço sideral. É muita coisa, né? Cada uma dessas camadas vão ter estruturas diferentes. Você quer ler, Eros? Tô vendo o rabo de um gatinho. Não tô te ouvindo. Na onde, Pro? Ah, tá. Página 75. Essa parte aqui de cima. Você tinha parado de ler na parte de baixo, né? Lê esses dois parágrafos aqui, por favor. Os gases que compõem a atmosfera são principalmente o nitrogênio e o oxigênio. Vários outros também entram nessa composição, entre eles o dióxido de carbono, o hélio e o ozônio e o metano. Além desses gases na atmosfera, há vapor de água e aerossóis formados por partículas de poeira, fumaça, entre outros componentes. Vocês estão vendo aqui, então, como que é formado esse ar que a gente respira, ou todas essas camadas, né, de gases. Elas são vários gases, são componentes químicos que estão na natureza mesmo, né, compostos químicos. E aí, por exemplo, o que a gente respira? O oxigênio é uma dos gases que tem aqui. Nós temos ainda o nitrogênio, olha só, o hélio, o ozônio, né? Não é à toa que existe a camada de ozônio, é uma parte da camada, tá? E vários outros. Então, é uma área cheia de gases diferentes que estão aqui circulando. E quanto mais para cima, mais ou menos gases, depende da camada, tá? Pode continuar. A atmosfera possui diferentes camadas com características próprias consideradas em conjunto, são responsáveis pelo equilíbrio térmico do planeta. Os cientistas ainda não divergem a respeito de quantas séries essas camadas e continuam estudando a atmosfera terrestre. No entanto, geralmente se reconhecidas 5 grandes camadas. Observe a ilustração ao lado. Como eu falei, né? Ainda não existe dentro dos cientistas uma definição sobre quais são todas as camadas. A gente prioriza essas 5 que vocês vão estar estudando, mas se você for estudar sobre isso na vida, por exemplo, numa faculdade que você for fazer, você vai aprender outras menores, tá? Essas aqui são geralzão, que ajuda a entender um pouco melhor cada componente, cada estrutura, tá bom? Quem mais pode ler aí pra gente? Ler sobre a troposfera. E eu quero que vocês grifem, viu, essas partes. Tá bom, quem quiser ler, vai colocando aí no chat. Troposfera. Nela, concentra-se a maior parte da massa total de gás da atmosfera. Então, de toda a atmosfera, é na troposfera que mais fica a parte dos gases. Os gases que a gente respira, os gases que estão soltos aí na nossa atmosfera. Podem grifar essa parte, tá? Por isso, é a única camada em que os seres vivos conseguem respirar. Então, se o ser vivo, por exemplo, for para outra camada, ele não consegue respirar, entendeu? Porque é nessa daqui que tem os gases, por exemplo, o oxigênio que a gente respira, tá?
É nela também que acontecem os fenômenos meteorológicos, como a chuva, a tempestade, granizo, neve. É tudo na troposfera. Isso que a gente está vendo aqui de relação com o homem, de todas as formas, tanto da chuva quanto do ar que a gente respira, é tudo nessa parte. É nessa camada que transita a maior parte dos veículos de transporte aéreo, como os aviões e helicópteros. Na troposfera, as temperaturas diminuem cerca de 6,5 graus a cada quilômetro para cima. Então, quanto mais para cima, vai ser mais frio, tá bom? Amanda, lê a estratosfera pra gente. Estratosfera concentra em grande parte do total de gás ozônio presente na atmosfera. O ozônio é fundamental para proteger a superfície da Terra, funcionando como uma espécie de filtro para a radiação ultravioleta. Obrigada. Vocês podem grifar, então, concentra-se grande parte total do gás ozônio presente na atmosfera. O que então serve esse gás ozônio? Porque ele barra, de uma certa forma, a entrada desses raios ultravioletas, que são raios muito fortes, que vêm ainda do Sol, né? Para diminuir, ó, ou UV, até que quando a gente usa, se você pegar o seu protetor solar, você vai quando você pegar o seu filtro solar, você vai ver para raio UV, né? É para bloquear a radiação ultravioleta, tá? É uma das radiações emitidas pelo Sol, então uma radiação natural, e essa radiação incidir diretamente na superfície terrestre, ela pode destruir plantas, matar animais e causar problemas aos seres humanos, como câncer de pele. Então, pessoas que tomam muito sol, né? Podem ter alguns efeitos, porque a nossa sociedade, depois da década de 1940, na verdade, depois da Revolução Industrial, né, a gente foi construindo tantos produtos químicos que foram soltos no meio ambiente, que a camada de ozônio foi criando um buraco. Nesse buraco na camada de ozônio, ficou muito mais fácil a radiação ultravioleta entrar. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com os produtos que a gente usa, tentar diminuir a poluição, tá? Para que essa estrutura consiga se... Não sei se regenerar completamente, mas pelo menos diminuir o buraco que ela tá fazendo. Arthur, pode ler aí pra gente a mesosfera. Não? Não tô te ouvindo. Ou seja, com menos gás. Arthur? 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 Não dá para entender. Tá cortando bastante. O quê? Não dá para entender. Alguém tá entendendo isso eu que não? Então, as camadas de temperaturas muito baixas, chegando a cerca de 6 graus. Arthur, não deu para entender nada. Cortou a sua leitura inteirinha. Eu entendi 100 graus Celsius. O resto cortou tudo. Mas acontece. Quê? Não, não tá dando para entender. Obrigada. Mesosfera. Eu vou ler de novo, tá? Mas vocês vão grifando aí. Eu entendi. Muito obrigada, Arthur, pela ajuda. É que às vezes acontece isso mesmo. Quanto mais alto, mais o ar se torna rarefeito, ou seja, com menos gás. Como ele estava tentando falar de novo, mas ainda assim estava cortando, né? Como quase não há gases, nem nuvens para absorver o sol, nessa camada as temperaturas são mais baixas, chegando a atingir cerca de menos 100 graus Celsius. Então é extremamente frio, né, nessa região. Aqui, olha, mesosfera, tá vendo? A estratosfera, tá vendo que ainda dá para chegar aqui alguns caças, alguns aviões ultramodernos, mas essa aqui já não dá mais, tá? Muito lá no alto. Só o Homem de Ferro lá no negócio que consegue.
E mesmo assim, quando ele tá indo pro espaço, lembra que começa a congelar no primeiro filme, no segundo? Então, tipo isso. Próxima pessoa que falou que queria ler. Yamile. Lê a termosfera, por favor. Ah, me ouvindo, professora? Tô. Uhum. Ai, tá. Na termosfera, as temperaturas elevam-se bastante, pois nela os atômos de nitrogênio e oxigênio absorvem grandes parcelas de radiação solar relacionada aos raios-x, gama e ultravioleta. Essa camada também pode ser chamada de ionosfera. Então, vocês podem grifar, né? As temperaturas elevam-se bastante nessa área. Nela, os átomos de nitrogênio e oxigênio absorvem grande parte da radiação. Então, eles têm os raios gama, raio ultravioleta. Às vezes, quando a gente está vendo um filme de ficção científica, principalmente, aparece bastante esses termos, né? Deixa eu ver o som da Jamila. E a última aqui. Exosfera. Essa camada antecede o espaço sideral, atinge altas temperaturas e nela estão alguns dos satélites artificiais e também os telescópios espaciais. Lembrando que satélite artificial é, por exemplo, não a Lua, mas algo que o ser humano colocou lá para medir, tá? Quem mais quiser ler pode ir falando aí que eu vou abrindo o áudio. Só falar eu aí. Elementos e fatores climáticos. As características atmosféricas se alteram conforme os elementos e os fatores climáticos, que também interferem nas condições do tempo e definem o tipo de clima do planeta. Então, existem vários fatores que vão interferir nas questões climáticas. Semana passada a gente falou o que era tempo e o que é clima, né? Que existe diferença. E agora a gente vai estudar sobre temperatura, sobre precipitação, umidade, né? O que é cada um desses itens? Elementos climáticos. Elementos climáticos são aqueles que promovem variações nas condições atmosféricas, tá? Então, tem uma mudança aqui, olha, nas condições da atmosfera. Essas variações, quando... Tudo bem. Essas variações, quando momentâneas, definem o tempo atmosférico. Então, o tempo que a gente coloca atmosférico são variações mais rápidas, né? Por exemplo, se hoje tá frio ou se hoje tá quente, tá? Hoje tá quente, no caso. Mas quando a combinação desses elementos apresenta características duradouras, define-se o clima do local. Lembra que a gente estudou que o clima ele é algo mais persistente, né? Então, por exemplo, nossa região ela tem muito mais tempo de calor do que de frio. Então, nós temos um clima mais quente, certo? Conhecer os elementos do clima e de que maneira eles podem variar possibilita entender as características dos diferentes tipos de clima da Terra, tá? Agora você vai conhecer cada um dos elementos climáticos. Primeiramente, temos a temperatura. É a quantidade de calor. Então, o que é a temperatura? É a quantidade de calor existente no ar em um dado momento. Então, qual que é o calor? Qual que é o grau de calor que nós estamos passando hoje? No momento, pelo menos aqui em casa, é 35 graus. Então, é isso que nós estamos sentindo o calor, não é o frio, tá vendo? Pode ser mais ou menos, mas é o calor que a gente mede. De todo o calor emitido do Sol, apenas uma parte chega à superfície da Terra. Podem ir grifando essas coisas, né? O restante é absorvido pela atmosfera ou refletido para o espaço albedo. Ou seja, o Sol entra, né? E aí ele vai sendo barrado por todas essas camadas, apenas uma parte chega até onde nós estamos. E esse Sol pode ser também refletido e voltar, né? Por causa da claridade e tudo mais. O calor que chega à superfície é absorvido pelo solo e pelas águas e depois liberado de volta para a atmosfera. As temperaturas variam ao longo do dia, dos meses e dos anos. Ou seja, a gente não tem uma época que é verão, que é muito mais quente. Imagina quando chega o verão. A gente está na primavera, chegando na primavera. No verão, então, que é muito mais quente, né? Épocas de maior incidência de sol. Peraí que eu me perdi onde eu estava lendo.
Elas são medidas diariamente e ao longo de determinado período, observa-se assim as temperaturas médias de um lugar, tá? Então são esses graus que a gente está medindo. Agora a umidade, eu não sei se você viu, mas vocês viram que no sábado tava com 12% a umidade do ar, isso é muito pouco, gente. Menos de 30% já é muito prejudicial para o ser humano. Por isso é que nessa época de calor que a gente está vivendo aqui, a gente precisa tomar muita água, muito mais que 2 litros de água, porque a umidade do ar está baixa. O que é a umidade do ar, então? É a quantidade de vapor da água existente no ar. Basicamente, se fica muito tempo sem chover e o solo ou a água já foi toda evaporada, a umidade do ar fica prejudicada. Além do aumento de temperatura, o calor do sol provoca a evaporação da água, sobretudo de rios e oceanos. Esse vapor é carregado pelo ar. Conforme o vapor se eleva e resfria, tornam-se as nuvens. Então, se a umidade do ar está grande, isso significa que vai chover, tá? No Brasil. Outros países podem ser outras coisas. Vai acontecer uma precipitação, no caso, que daí engloba quase tudo, né? Gente, vocês estão entendendo até aqui? Se sim, faz um joinha, se não, bate palminha. Se não tá entendendo, fala o que é que você não tá entendendo. Então, vocês viram, né, que a umidade do ar é esse componente que é a água evaporada pelo próprio sol, tá? Permitindo, então, com que a gente respire também aqui num ambiente fresco, né? E se não tem umidade do ar, significa que também não tem muita chance de chuva, tá? E aí, o que é precipitação que eu falei? Ocorre quando as nuvens ficam saturadas de gotas de água, ou seja, elas são cheias e tão pesadas, né? Atingindo o limite máximo. A forma mais comum de precipitação do planeta é a chuva. Além delas, pode ocorrer a precipitação de neve, de neblina e de granizo. Então, cada um desses. Minha casa tem um umidificador para deixar o ar úmido. Exatamente, porque para a gente é muito melhor um ar mais fresco, né? Quando a umidade do ar tem um ar mais fresco. No caso da precipitação, então ela não precisa ser necessariamente a chuva, mas no Brasil acontece a chuva, porque para acontecer neve, por exemplo, você precisa pegar uma época de precipitação alta e temperaturas muito baixas. A gente, por exemplo, mesmo quando está muito frio, não está a menos de 0 graus, é muito difícil, então é difícil acontecer esse tipo de coisa. A neblina é um pouco mais fácil, não tanto aqui, mas acontece às vezes. Pressão atmosférica, o que é? Primeiramente, eu quero que vocês lembrem o que era a gravidade, tá? A gente já falou sobre ela, mas é aquela força que que somos puxados para baixo, né? Essa força ela existe em todos os planetas, por exemplo, ou enfim, a Lua, por exemplo, tem uma gravidade e ela é atraída pelo nosso planeta como satélite natural exatamente pela gravidade que nós temos, né? É por isso que as coisas tendem a cair e não ficar flutuando, tá? Como é no espaço sideral. No espaço não existe gravidade. Então, por isso é que quando você já viu um filme que passa lá os astronautas, eles ficam flutuando dentro da aeronave. Por quê? Não existe gravidade para puxar eles para baixo, então eles ficam apenas flutuando. E aí, isso daqui, essa gravidade vai influenciar também nas pressões atmosféricas, que é o que a gente já está explicando. É a força que o ar exerce na superfície terrestre. Pode grifar isso aqui. A pressão atmosférica varia conforme a altitude e a temperatura. Então, se você está mais alto ou mais baixo, tudo isso influencia. Lembra-se da força da gravidade? Essa força tem origem no centro da Terra e atrai tudo que está no planeta, inclusive a atmosfera. Então, a atmosfera também é presa. Esses gases eles são presos aqui nessa camada porque a gravidade está puxando. É assim que a gente não fica flutuando. Imagina se não tivesse gravidade, a gente não ia nascer da nossa mãe e ia ficar flutuando aí, perdido no espaço. Maior a atração. Assim, quanto menor a altitude, então quanto menor a questão da altura, maior a atração e maior a coluna de ar. Consecutivamente, maior a pressão atmosférica. Quanto menor a altitude, menor a atração e a coluna do ar. Consecutivamente, menor a pressão atmosférica. Quando quente, o ar fica mais leve
e tende a subir. Então, o ar quente ele sempre sobe, né? E o ar frio desce, tá? Exercendo, então, a pressão do ar. Já o ar frio é mais pesado e tende a descer, exercendo alta pressão. Por isso é que, por exemplo, se você observar os ar-condicionado, eles normalmente ficam na parte alta. Por quê? Porque o ar frio, ele tende a descer e não subir. Então, o ideal é ter um ar-condicionado em cima, porque assim o ar vai sendo espalhado, gelado para a maioria das regiões, tá? E a questão do vento? É o movimento do ar entre regiões de alta e baixa pressão, que é isso que a gente acabou de ler aqui. Você viu que o ar se aquece, fica mais leve e sobe. Já o ar mais frio desloca-se nas áreas de alta pressão para de baixa pressão, provendo um equilíbrio entre elas. Então, como se houvesse um circular aqui, né? Novamente, o ar mais frio aquece e sobe, formando um ciclo. O vento é sempre mais forte nos oceanos e nas regiões litorâneas do que nos continentes. Isso ocorre porque o relevo, os prédios, as árvores e outros obstáculos reduzem a velocidade do vento que segue para as áreas continentais. Então, essas regiões aqui o vento é mais forte, é mais fresco, porque o vento é livre. Agora, numa cidade, por exemplo, o vento é barrado por vários fatores da própria cidade, tá? Fatores climáticos ainda, né? Além dos elementos climáticos, existem também aspectos físicos e geográficos que influenciam e determinam as características dos diferentes tipos de clima. São chamados fatores climáticos. A gente estava estudando aqui, ó. Cadê? Elementos climáticos, tá vendo? Agora são os fatores que influenciam. A gente deu uma olhadinha. Deu uma olhadinha no capítulo passado, na primeira página, se eu não me engano, tem uma explicação ali, qual que é a diferença de latitude, altitude, né? Mas aqui ele tá falando, você viu nos capítulos passados, quanto menor a latitude, ou seja, quanto mais próximo à linha do Equador, maior a incidência de raios solares. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, é a área que mais toma sol, né? Porque é uma área um pouco mais elevada. E à medida que aumenta a distância até a região equatorial, ou seja, quanto maior a latitude, a incidência de raios solares diminui. Isso ocorre devido principalmente à curva do planeta. Portanto, a latitude influencia na temperatura. Quanto mais próximo da linha do Equador, maior a temperatura. Quanto mais distante, menor ela é. Ou seja, né? Por exemplo, se você pegar uma região polar, que é exatamente os extremos, você não vê tanto frio ou tanto calor, né? Como acontece nessas áreas próximas à linha do Equador, por causa também da latitude, né? Ela está próxima ali, uma região mais altinha, próxima ao espaço, ao Sol. Altitude. Você já viu, à medida que a altitude aumenta, a temperatura diminui, né? A gente falou sobre isso. E a pressão que a altitude diminui... E à medida que a altitude diminui, ou seja, aproxima-se do nível do mar, a temperatura aumenta. Isso ocorre porque o ar nas áreas de maior altitude é mais rarefeito, então com menos gases, né? É por isso que municípios localizados nas serras possuem temperaturas mais baixas do que os localizados no litoral. Se vocês já foram, por exemplo, para a praia de São Paulo, a gente desce a serra, realmente as pessoas têm dificuldade para respirar, né? Menos ar ali, ó, mais rarefeito, tá? E as temperaturas são mais baixas, é um pouco mais frio nessas regiões. Massas de ar. Gente, alguém quer ler? Vocês não falaram mais nada ainda. Lê as massas de ar pra gente, Jamile, por favor. Tô ouvindo nada. Não tô ouvindo. Hoje a gente tá difícil, hein? Tadinha. Quanto ela acha ali? Massas de ar correspondem a grandes bolsões de ar com... Eita, nossa, acabou na aula. Com temperatura e umidade próprias do local onde se formam.
Olha aqui, gente, estamos falando de bolsões, né? Podem ser frias, polares ou quentes, equatoriais e trópicas. Coloque o nome no chat, tá, galera, que está participando da aula. Também podem se formar sobre oceanos ou continentes. As massas de ar estão em constante movimento, ou seja, né, são blocos ali, bolsões, uma quantidade específica de ar que vai sendo carregado de uma região para outra, né? Também pode se formar sobre oceanos ou continentes. As massas de ar estão em constante movimento. Ao se deslocarem, aquelas procedentes das zonas polares provocam queda de temperaturas nos lugares por onde passam. Por isso é que às vezes a gente está assistindo, né, o jornal e aí a mulher lá do canal a partir do tempo, né? Fala assim, existem massas de ar que estão se deslocando do sul para essa região e então a temperatura vai baixar, né? Por causa desse movimento aqui. Já as originadas em zonas tropicais aumentam a temperatura no local de sua trajetória. Do modo geral, quando uma massa de ar se aproxima sobre o oceano, ela carrega muita umidade e provoca chuvas, ao contrário das que têm origem no continente. Em sua maioria, conduzem baixa umidade. Quando uma massa de ar se encontra com outra, elas não se misturam imediatamente, devido às diferenças de densidade do ar. A massa mais densa, ou seja, mais fria, se move sobre a menos densa, mais quente, levando-a para cima. A região de encontro entre essas duas massas recebe o nome de frente. Aqui, ó. Aí, ó, frente fria. Então, tem uma massa de ar fria aqui e uma massa de ar quente aqui. Então, a massa de ar fria tá embaixo e ela empurra a massa de ar quente para subir, né? Provocando aqui uma precipitação por meio da evaporação, né? Então, aqui, ó, frente fria. Sentido de deslocamento, ar quente, frente fria e o frio. Nessa região aqui toda vai ter uma frente fria. Outros tipos, né? Nós temos, então... Jamília, eu ainda não consegui te escutar. Correntes marítimas. A gente já falou sobre elas quando estudou sobre o mar, então vou falar rapidinho. Mas é aquilo que eu falei do Procurando Nemo, né? A corrente da australiana. Não tô achando. Mas é aquela corrente que a pessoa... que é um... olha aqui, vai. As correntes marítimas apresentam salinidade, velocidade e temperaturas diferentes. Então, até a quantidade do sal é diferente. É como se fosse um rio, só que na região ali dentro do oceano, né? Devido ao movimento da rotação da Terra, elas se deslocam continuamente. Há as correntes quentes, que partem do Equador em direção aos polos, e as correntes frias, que partem dos polos em sentido ao Equador. Vocês conseguem ver aqui um pouco, né? As correntes marítimas exercem forte influência sobre a temperatura e a umidade do lugar. As massas de ar, por exemplo, podem ter temperatura e umidade alterada quando passam por correntes marítimas. Se essas correntes se essas forem frias, provocam queda de temperatura da massa de ar. Ou seja, a água que vai ser evaporada também influencia no clima, né? Se forem quentes, aumentam a temperatura e a umidade da massa, devido à evaporação da água oceânica. Confira o mapa a seguir com as principais, né? Continentalidade e maritimidade. Os continentes se aquecem e se resfriam mais rápido do que as águas. Assim, a troca de calor nos continentes acontece mais rapidamente do que na água. Se você observar, por exemplo, quando você vai numa piscina, né? Aquele dia tá quentão, mas a piscina tá gelada. E aí, de noite, a piscina ficou quente. Por quê? A água demora um pouco de pegar a temperatura, tá? Pegar calor. Lembra? Temperatura e calor estão unidos. Então, ela demora um pouco de pegar isso. Diferente da terra, né? Fica um pouquinho na areia enquanto você tá debaixo do guarda-sol lá na praia,
Quando você sair, a areia vai estar pegando fogo, porque rapidamente a Terra tem muito mais troca de calor. É por isso que quanto mais próximo das grandes massas líquidas, menor a variação da temperatura, maritimidade. E quanto maior distantes das grandes massas líquidas, maior a variação de temperatura. Vegetação. A vegetação também influencia na temperatura, onde a concentração de cobertura vegetal, a luz e o calor do sol não incidem diretamente na superfície. Por isso é que cidades grandes, como São Paulo e Rio de Janeiro, são muito quentes. Porque não tem para onde a terra ali, as árvores, né, dar uma segurada no calor. Vai tudo para o asfalto que só reflete na gente mesmo. Já nos lugares onde não há vegetação, a radiação solar incide diretamente na superfície, aquecendo-a. Onde há mais vegetação, o ar também é mais úmido, ocorrendo com maior frequência a precipitação de chuva. Então, essas regiões, né, com mais plantas, com mais árvores, são regiões mais úmidas. Relevo. O relevo pode facilitar ou dificultar a circulação das massas de ar, afetando a temperatura e a umidade da região. As elevadas montanhas da Cordilheira dos Andes, no Chile, por exemplo, são um dos fatores que impedem a entrada de umidade do Oceano Pacífico para o interior do continente, o que constitui para a extrema acidez do deserto do Atacama. Então, por exemplo, uma montanha pode barrar aqui barrar o vento úmido, né? E trazer uma precipitação. E aqui nessa região vai acabar ficando seco, certo? Isso vale também. Aqui é o relevo, né? Gente, tudo bem até aqui? Se sim, faz um joinha. Se não, bate palminha. Dei uma lida de novo, vão grifando de novo. Quem quer realmente estudar, precisa dar uma relida nessas informações. São bastante coisa, né? Eu entendo isso, são realmente bastante coisa. Principais tipos de clima. Com base na observação das condições atmosféricas ao longo dos anos, foram definidos diferentes tipos de clima para as regiões do planeta. Aqui você vai estudar uma das possíveis classificações existentes e suas principais características, mas não são as únicas, vocês viram, né? Principais. Observe no mapa. Vou lendo aqui no meu, porque aí vocês conseguem ver os dois. Primeiramente, equatorial. Vocês conseguem ver que é exatamente aquele que fica na região da zona da linha do Equador, tá? Ela é mais quente. Ocorre entre os trópicos, é quente e chuvoso durante quase todo o ano. Está presente, sobretudo, na região amazônica, nas áreas centrais da África e nas ilhas que formam a Indonésia. Por exemplo, quando eu fui no norte, né? Ali no Pará, que fica exatamente na região da Cordilheira. Do Equador. É extremamente quente. Hoje tá um dia normal lá, sabe? E toda noite chove, mas só fica mais úmido. Porque ainda tem mata, né? Aí depois nós temos aqui o tropical. Ocorre na área intertropical com temperaturas, ou seja, entre os trópicos, né? Com temperaturas elevadas ao longo do ano, mas menos chuvoso e menos quente que o clima equatorial. Então, um pouco menos do que é a tensão, né, desse clima. Possui duas grandes estações bem definidas. Verão chuvoso e inverno seco. Presente principalmente na porção central da América do Sul. Olha só que a gente está nessa parte exatamente, tá vendo aqui, ó? Ficamos por aqui, né? A gente está numa época de divisa aqui. América do Sul e da África e do Sul da Ásia. Gente, eu vou terminar aqui, mas muito obrigada à aula. Semiárido. A principal característica desse clima é a irregularidade da distribuição de chuvas. O semiárido ocorre em grandes extensões do norte da África, no Oriente Médio e na Austrália e nos Estados Unidos, ou seja, em áreas próximas aos desertos. No Brasil, o clima semiárido ocorre no interior do Nordeste. Então, é uma região com muita seca, tá? Pouca precipitação. E vocês conseguem ir analisando aí por meio do mapa. Tchauzinho, até a próxima aula.